Toda casa, era raríssima das casas que não davam alguma coisa. Você via as pessoas ali dando compaixão, dando misericórdia, e a gente ali, eu pelo menos, eu acredito que eles também, eu me sentia tão bem fazendo aquilo, mas não por mim. Eu me sentia bem porque eu tenho uma casa para dormir, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho uma comida a hora que eu quiser comer. E eu senti tanto no coração um amor por essas pessoas que estão hoje precisando dessas coisas. Eu falei, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que eu estou tendo de crescer como pessoa fazendo esse trabalho. Muito obrigada. Isso é se despojar, meus irmãos. É abrir e falar assim, ó, não, é às vezes deixar de lado alguma coisa que a gente tem para fazer, alguma coisa que a gente gosta de fazer, para ir anunciar a palavra de Deus nos evangelismos. É chegar, às vezes, deixar, abrir mão de, às vezes, timidez, às vezes, orgulho, de medo, de muita coisa. E quando você vê alguém passando fome, passando necessidade de esperança, que existem pessoas que têm necessidade de esperança, falta dela. E a gente ir lá e falar para eles, olha assim, meu irmão, Jesus, cara, Jesus, conhece? Então deixa eu contar para você o que ele fez na minha vida. E a gente, às vezes, abre mão de uma hora da nossa vida, alguns dias da semana, para ir lá fora, num mundo tão sofrido, falar para eles o que é que Jesus fez pela nossa vida. Isso é amar como Jesus amou. Esse é o primeiro segredo da felicidade. O segundo segredo é sonhar como Jesus sonhou. Beleza? Jesus sonhou. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso? Filipenses 3. A carta, se é triste algum dia, lê a carta de Paulo aos Filipenses, vocês vão ficar todos felizes. Sonhar como Jesus sonhou. Filipenses 3, o versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo fala para nós esquecermos das coisas que ficaram para trás. Tem gente que adora trazer a memória aquilo que não dá esperança. Tem pessoas que têm rótulos, né? Ah, fulano era assim, ó. Fulano é não sei o quê. Ah, você é isso, você é aquilo. Para de maldiçoar, não. A gente tem que falar palavras de bênção. E a gente mesmo, às vezes, só traz à memória aquilo que faz mal para a gente. Ah, eu sou tímido. Ah, eu era assim. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Esquece das coisas que ficaram para trás e sonha, irmão. Sonha. A gente ainda não alcançou o sonho de Jesus para nós. Jesus veio à terra, se fez homem, morreu, ressuscitou e falou assim, olha, eu vou para o Pai. Eu vou lá preparar uma morada para vocês e eu volto para buscar vocês. Isso é um sonho. E vai se tornar realidade em algum momento. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas Jesus vai voltar para completar esse sonho na nossa vida. A gente tem que sonhar com isso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós temos que sonhar com isso, porque a nossa vida tem que girar em torno disso. As nossas atitudes têm que girar em torno desse sonho, dessa promessa. A gente tem que sonhar com as nossas promessas que Deus nos prometeu aqui na terra, a gente tem que sonhar também com isso. Mas a gente tem que sonhar com esse prêmio aqui maior que Paulo fala. Que é quando Jesus voltará, e aí toda a nossa vida, tudo que fizemos vai ser coroado, e nós subiremos com o Senhor, e nós viveremos lá com Ele toda a eternidade, para a glória de Deus Pai, amém? Mas sonha com as coisas daqui também, enquanto Jesus não voltar, nós temos que sonhar com as coisas daqui também. Ah, Vanessa, Deus me prometeu tal coisa, Deus me prometeu isso, Deus me prometeu um ministério, Deus me prometeu uma casa, um emprego, o que for. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, então Ele vai cumprir na sua vida. O que você tem que fazer é continuar sonhando com isso, é continuar orando por isso, é continuar buscando isso e viver essa promessa de Deus. Toda vez que Deus faz uma promessa e a gente abandona, eu testemunhei para os jovens domingo. Deus tinha uma promessa para mim, Ele tem ainda, só que a promessa foi demorando, e chegou um momento que eu fiquei cansada de esperar. E aí eu lembrei da Marisa contando o testemunho também, e eu falei como ela falou. Eu falei, Jesus, eu não quero mais, eu cansei de esperar. Não vem.
Só que o Senhor me ensinou, domingo de manhã na escola bíblica, que a promessa dele, ele vai cumprir na minha vida. Não importa o tempo que isso vai acontecer, porque o tempo serve para me aperfeiçoar, o tempo serve para aperfeiçoar, para saber o quanto vale a promessa na tua vida. Se realmente você vai continuar seguindo a Deus independente da promessa ou não. Então sonha. O segundo segredo da felicidade é sonhar como Jesus sonhou. Amém? O terceiro, vamos lá, tem 6. A gente chega lá. Glória a Deus. Sonhar. É o segundo, perdão. O terceiro é pensar como Jesus pensou. Glória a Deus. Vamos abrir Romanos? Eu vou sair um pouquinho de Filipenses, depois a gente volta. Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu trabalho muito esse versículo com os adolescentes. Eu falo que assim tem que mudar a mente deles. Tem que tirar a mente normal e botar a mente de Cristo. Eles têm que pensar como Jesus pensa. A gente tem que encarar as coisas da vida, olhar para as coisas da nossa vida, pensando como Jesus pensaria, não como nós. Porque se a gente pensar da nossa maneira, qualquer obstáculo que a gente tiver na nossa vida vai ser grande demais para a gente resolver. E a gente vai ficar totalmente perdido. Então, a gente tem que transformar a nossa mente, tem que começar a pensar como Jesus pensaria, tem que começar a ver o problema como um período de amadurecimento, tem que começar a ver o problema como uma prova que a gente tem que passar na nossa vida. Tem que começar a ver as coisas que acontecem com a gente como uma oportunidade que eu tenho de aprender alguma coisa diferente na minha vida. Para que um dia eu possa falar disso para as pessoas com toda a autoridade do mundo. Como é que eu vou falar para alguém sobre a educação dos netos se eu não tenho neto ainda? Eu posso, no mínimo, falar sobre a educação de uma criança de até 2 anos de idade. O resto eu posso sim falar, se precisar aconselhar, eu tenho que usar a Bíblia, eu vou usar a Bíblia, eu posso falar daquilo que eu acho que é. Mas é diferente de eu falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu aprendi e das maravilhas que Deus fez na minha vida enquanto eu vivia aquilo. Eu nunca vou esquecer quando o Jean estava desempregado, o Elias falou para ele assim que ele estava ali para ajudá-lo, porque ele já tinha ficado desempregado. E aí o Jean ficou desempregado, a gente passou luta, passou um monte de coisa. Hoje ele também pode falar para aquele que está desempregado, levar uma palavra de consolo para ele. Uma palavra de vitória. Olha, Jesus aconteceu isso na minha vida também. E Jesus me deu a vitória, Jesus mostrou a grandeza dele, Jesus mostrou que eu não estava abandonado, Jesus me mostrou o quanto ele é fiel à minha vida. Ele